Vamos então resolver o exercício número 1 da ficha 9, que se refere à reflexão central de segmentos de reta. Temos aqui, neste caso, deste exercício, temos três variantes, três alíneas, A, B e C, com objetos diferentes, e portanto o que nos pede é para calcular portanto, a reflexão central com o centro no ponto O. Relativamente à linha A, nós temos este segmento, temos este objeto. A primeira coisa que nós fazemos é traçar a semirreta AO para terminarmos a imagem A', não é? Na semirreta AO marcamos o ponto A', que é a imagem do ponto A, mas de modo que o ponto O seja o ponto médio do segmento A'. Depois traçamos uma semirreta BO, portanto, que é em parte parcialmente coincidente, porque a semirreta AO inicia no ponto A e a semirreta BO inicia no ponto B. Portanto, há aqui uma parte que não estão sobrepostas, mas o resto estão sobrepostas. Portanto, a imagem do ponto B é um ponto B', de modo que o ponto O seja o ponto médio. Portanto, a distância BO é igual à distância B''O. Depois traçamos a semirreta CO, determinamos a imagem C sendo o ponto O, considerando o ponto O como ponto médio, e obtendo os três pontos, traçamos o segmento, a imagem do segmento objeto AB, que é o A', B', e depois o segmento reta, a imagem do segmento BC, que é o B', C'. Portanto, a imagem do objeto AB e BC, por reflexão central no ponto O, é esta imagem. Vamos ver no GeoGebra dinamicamente este exercício. Vamos então ver o cálculo da imagem por reflexão central desta figura. E portanto, o primeiro passo é traçar a semirreta, vamos calcular a imagem do ponto A, traça-se a semirreta AO, na semirreta AO marca-se o ponto A', a distância em que a distância A', é igual à distância AO. Depois, relativamente ao ponto B, traça-se uma semirreta BO, que é coincidente com a semirreta, parcialmente coincidente com a semirreta AO, e portanto, sobre essa mesma semirreta marca-se o ponto B', isto é, a distância entre B e O é igual a B''O. Finalmente, marca-se a semirreta CO, e sobre esta semirreta vai-se marcar o ponto C', cuja distância ao ponto O é igual à distância entre C e O. Portanto, definidos estes pontos, traçamos o segmento. A imagem do segmento AB a imagem do segmento AB é o segmento A', B'. A imagem do segmento BC há de ser o segmento B', C'. Portanto, esta é a imagem deste objeto. Vamos ver dinamicamente agora esta construção. Portanto, vê-se primeiro a construção da figura objeto, os segmentos AB e BC, e depois a sequência de construção da imagem relativamente a este objeto. Ponto A', ponto B' e ponto C'. E agora os segmentos A', B' e o segmento B', C'. Vamos ver a linha B, que é outro objeto, neste caso constituído por três segmentos de reta, e pretendemos uma reflexão central relativamente ao ponto O. Traçamos a semirreta DO para terminarmos a imagem D' e consideramos o ponto O como ponto médio do segmento de D'. Depois traçamos a semirreta EO de modo a marcar a imagem E' do ponto B, e ficando como ponto O, o ponto médio do segmento E'. Finalmente traçamos a semirreta FO, de modo a marcarmos a imagem F de F, o ponto F', e ficando com o ponto O, o ponto médio do segmento F'. Conhecendo os pontos, basta unir as imagens de modo a obtermos a imagem desta figura. Portanto, chamamos a atenção que o ponto O é um ponto que coincide com o centro de reflexão e, portanto, a sua imagem é L próprio. Daí que
a imagem de F seja F', a imagem de O é O', que é conhecido com O. Portanto, esta é a imagem do objeto DE é FO, por reflexão central do ponto O. Vamos ver no GeoGebra esta isometria dinamicamente. Vamos ver então o cálculo da imagem deste objeto por reflexão central no ponto O. Primeiro traçamos a semirreta DO para calcular, marcar o ponto D', a imagem do ponto D, cuja distância vai ser igual ao ponto O, exatamente igual à distância DO. Depois o ponto, a semirreta é O, e marcamos o ponto E'. Esta distância é O é igual a O é E'. E finalmente marcamos, traçamos a semirreta FO para procurar aqui a imagem do ponto F, que fica a mesma distância do ponto O como fica o ponto F do ponto O. Portanto, atenção que a imagem do ponto O, porque coincide com o centro de reflexão, é ele próprio. Portanto, daqui traçamos o segmento, a imagem do segmento DE é d'E, a imagem do segmento EF é F', e a imagem do segmento FO é F'O, em que o O mantém-se constante porque é o centro de reflexão. Vamos ver então dinamicamente esta construção. Temos a construção do objeto primeiro e agora a construção da imagem desse objeto. Ponto D', ponto E', ponto F'. A partir daqui definimos os segmentos. Vamos à terceira linha, a linha C. O objeto é deste tipo: 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de reta. Pretendemos a reflexão central relativamente a este ponto O. Primeiro traçamos a semirreta GO de modo a determinar o ponto G', ponto O, o ponto médio do segmento G'. Depois a semirreta HO, obtemos a imagem H', sendo que o ponto O é o ponto médio do segmento H'. Depois traçamos, imediatamente, como já temos estas duas imagens, traçamos o segmento de imagem do segmento GH, que é o segmento GH'. Depois traçamos esta semirreta IO, de modo a calcularmos a imagem I' do ponto I. O ponto O passa a ser o ponto médio do segmento I'. Idem para o ponto J. Obtemos aqui o J'. E depois o segmento a semirreta KO, de modo a obtermos a imagem do ponto K, que é o K'. Tendo os pontos traçados, passamos os pontos marcados, traçamos os segmentos que ligam os pontos e obtemos portanto, o objeto, a imagem do objeto inicial. Portanto, esta é a imagem daquele objeto por reflexão central no ponto O. Vamos ver no GeoGebra esta resolução dinamicamente. O cálculo da imagem deste objeto é do mesmo modo, vamos calcular as imagens dos pontos destes pontos. Primeiro ponto, traçamos a semirreta GO para marcar o ponto G' sobre esta semirreta, em que a distância G''O é igual à distância OG. Depois traçamos a semirreta HO para marcar o ponto H', cuja distância H''O é igual a OH. Depois podemos traçar logo o segmento de imagem do segmento GH, que é G', H'. Agora traçamos esta semirreta IO para calcular a imagem do ponto I. I''O é igual à distância IO. Depois a semirreta JO para marcar o ponto J'. E finalmente o ponto K' marca-se a semirreta que é coincidente com a semirreta GO. Parcialmente coincidente com a origem aqui, esta origem começa só aqui. Portanto, KO marca-se do ponto K'. Tendo estes pontos, já podemos traçar os outros segmentos e objeto, a imagem dos segmentos objeto. E obtemos, portanto, a figura imagem desta figura objeto. Vamos ver dinamicamente esta construção.
Primeiro a construção do objeto, os pontos, aqui capa, portanto os respectivos segmentos, né? E agora o cálculo das respectivas imagens, galinha aqui, depois galinha, segmento, imagem, depois I linha, depois J linha, finalmente K linha. Com isto traça-se os segmentos, imagem daqueles segmentos objeto. Vamos então resolver o exercício 2 da ficha 9, que vai tratar isometrias no plano, concretamente relações métricas da reflexão central utilizando um triângulo. Portanto, o enunciado diz-nos os pontos A' e B' são respectivamente as imagens do ponto AB, portanto o A' é a imagem do ponto A, o B' é a imagem do ponto B, por reflexão central do centro O. Indica se cada uma das afirmações seguintes é verdadeira ou falsa. Vamos analisar uma a uma e depois justifica que os triângulos AOB e triângulo A'B', são triângulos iguais. Vamos ver caso a caso e recorrendo em cada um deles à visualização dinâmica no GeoGebra. Na primeira questão vamos ver a transformação do triângulo por isometria, concretamente da reflexão central de centro O. Portanto, traçamos as semirretas AO e BO para terminarmos as imagens A' e B', né? O ponto O, a imagem do ponto O coincide com ele próprio e, portanto, temos automaticamente o triângulo definido. A imagem do triângulo, portanto, a imagem do objeto ABO, por reflexão central, é este triângulo OA''B'. Vamos ver no GeoGebra a análise dinâmica deste caso. Para determinarmos a imagem deste triângulo, utilizando uma reflexão central de ponto O, primeiro traçamos a semirreta AO para determinar a imagem do ponto A, o ponto A', distância ao A' é igual ao A, depois a semirreta BO e marcamos nessa semirreta o ponto B', distância OB' é igual ao OB, e realmente ao terceiro ponto, que é o ponto O, ele próprio, porque ele coincide com o centro de reflexão. Tendo isto, traçamos automaticamente o triângulo. Temos os três lados. Dinamicamente, agora e contínuo, podemos visualizar, portanto, a traçagem do triângulo do objeto. Agora o ponto A', imagem do ponto A, o ponto B', imagem do ponto B, e o ponto O coincidente, portanto temos o triângulo objeto. Passando à linha A do problema, a afirmação, pretende que nós justifiquemos esta afirmação. Os lados AB e os lados A'B' são geometricamente iguais. É verdadeira ou falsa? Portanto, para já esta afirmação é verdadeira. E é verdadeira porquê? Porque os segmentos de reta AB e A'B' têm o mesmo comprimento e são paralelos. E porquê? Porque um dos princípios da reflexão central de centro O, qualquer segmento de reta AB é transformado num segmento de reta A'B' geometricamente igual. Portanto, isto é, o segmento de reta AB tem o mesmo comprimento que o segmento de reta A'B' e são paralelos. Vamos ver dinamicamente no GeoGebra. Relativamente à afirmação de que os lados AB e AB' são iguais, o que podemos dizer é que os segmentos de reta AB e A'B' têm o mesmo comprimento, porque uma das propriedades desta isometria do plano é que numa reflexão central de centro O, por exemplo, qualquer segmento de reta é transformado num segmento de reta com o mesmo comprimento. Portanto, este lado tem o mesmo comprimento daquele, logo são geometricamente iguais. São paralelos e são além de terem o mesmo comprimento, são paralelos, não é? Estes lados AB e A'B' são paralelos porque esta distância A'O é igual à distância OA e a distância OB é igual à distância OB', né? Isto porque o ponto O numa reflexão central é exatamente o ponto médio dos segmentos A'
e ponto médio do segmento BB', né? Portanto, a afirmação AB é geometricamente igual à linha B' é uma afirmação verdadeira. Passando à linha B, temos a afirmação os lados AO e a linha O não são iguais. Portanto, isto é uma afirmação que é falsa. E é falsa porquê? Porque sendo o ponto O o centro da reflexão, significa que o ponto O é o ponto médio do segmento A à linha. Sendo o ponto médio, sendo o ponto O o ponto médio deste segmento, então significa que o comprimento do segmento O à linha é igual ao comprimento do segmento OA. Portanto, é uma afirmação falsa. O contrário é que é verdadeiro, isto é, o AO, o comprimento AO, é igual ao comprimento à linha O. Vamos ver no GeoGebra esta justificação. Relativamente à afirmação que os lados AO e a linha O não são iguais, é uma afirmação falsa. Portanto, está aqui a vermelho, quer dizer que é falso. E é falso porquê? Porque, sendo o ponto O o centro de reflexão, não, deste triângulo objeto, então, sendo o ponto O o centro de reflexão, significa que é o ponto médio deste segmento, do segmento à linha A. Sendo o ponto médio, portanto, o comprimento à linha O é igual ao comprimento AO. Vamos passar à linha C. A linha C faz a seguinte afirmação: o centro de reflexão desta reflexão é o ponto B. Isto é uma afirmação falsa, porque é que o ponto B não é o centro de reflexão. Se o centro de reflexão fosse o ponto B, a imagem do ponto A não seria esta, seria uma imagem algures aqui, um ponto algures aqui, não é? E do mesmo modo, a imagem do ponto O não seria coincidente com O', seria uma imagem aqui para baixo, em que o ponto B seria o ponto médio do segmento O'. Do mesmo modo que o ponto B seria o ponto médio do segmento de A à linha, como vamos ver a seguir. Se o ponto B fosse o centro de reflexão, a imagem do ponto A seria esta aqui, e a imagem do ponto O seria esta. Portanto, a afirmação é falsa. Vamos ver no GeoGebra esta justificação. Relativamente à afirmação, o ponto B é o centro de reflexão, isto é uma afirmação falsa. É falsa porquê? Porque se fosse o centro de reflexão, a imagem do próprio ponto B seria o ponto B, a imagem do ponto A' seria o ponto A'1 e a imagem do ponto O seria o ponto O', né? Portanto, não é o caso. A linha D diz que a amplitude do ângulo BOA é igual à amplitude do ângulo B'O'. E é uma afirmação verdadeira. E é verdadeira porquê? Porque este ângulo BOA e o ângulo B'O', são ângulos verticalmente opostos, né? Porque isto advém exatamente das propriedades da reflexão central. Sendo ângulos verticalmente opostos, são ângulos que têm o mesmo vértice e os lados de um deles estão no prolongamento dos lados do outro, os ângulos têm a mesma amplitude, portanto é uma afirmação verdadeira. Vamos ver no GeoGebra a justificação. Relativamente à afirmação, os ângulos BOA, portanto BOA e ângulos B'O', é uma afirmação verdadeira. E é verdadeira porquê? Porque o ângulo BOA e o ângulo B'O', são ângulos verticalmente opostos, isto é, são ângulos que têm o mesmo vértice e os lados de um ângulo, portanto este lado está no prolongamento do outro e este lado também está no prolongamento do outro, portanto são verticalmente opostos, portanto são ângulos iguais. Passamos à linha E. A afirmação é: a imagem do ponto O é o próprio ponto O. Isto é uma afirmação verdadeira. Sabemos que qualquer ponto que coincida com o centro de reflexão central, né, tem a sua imagem coincide com ele próprio, ou seja, com o centro de reflexão. Isto porquê? Porque não é possível traçar uma semi-reta que tenha a origem nesse ponto, né? Portanto, não é só uma, há infinitas semi-retas que passam pelo ponto O. Nem é possível marcar, como o ponto O coincide com ele próprio, não é possível marcar uma distância, e não sendo possível marcar uma distância, significa que o ponto O coincide com o ponto O', ao contrário de um ponto A. Se tivermos aqui um ponto A, é possível passar uma semi-reta AO, né?
e portanto a imagem do ponto A fica para o lado oposto do centro de reflexão, e de modo a que o centro de reflexão seja o ponto médio. Portanto, isto é uma afirmação verdadeira. Portanto, o ponto O' coincide com o ponto O. Vamos ver a justificação em termos de GeoGebra. Relativamente à afirmação, a imagem do ponto O é o próprio ponto, é uma afirmação verdadeira, porque sendo o centro de reflexão, não é possível traçar aqui a semirreta para marcar nessa semirreta a distância O ao centro de reflexão, e a distância é zero, significa que se a distância é zero ao próprio ponto, não é? A segunda linha justifica que os triângulos AOB e a linha OB' são iguais. Portanto, a justificação pretende-se que justifique isto geometricamente. Ora bem, nós temos duas hipóteses para justificar isto. Ou vamos justificar pelo critério LLL, isto é, se por definição de reflexão central OA, portanto, OA, este segmento azul, é igual àquele segmento, e OB, que é este verde, é igual a OB', OB é igual a OB'. Porquê? Porque o ponto O é o ponto médio dos respectivos segmentos, isto é, do segmento BB' e AA'. Estes dois lados são iguais. Agora, a análise do terceiro. Sabemos que, por definição, a reflexão central de um segmento de reta transforma-o num segmento de reta geometricamente igual. Portanto, o lado A'B' é igual ao lado AB. Então, um triângulo com três lados iguais, com os três lados correspondentes a iguais, são triângulos geometricamente iguais. Portanto, está justificado. Critério LLL, temos o lado OA é igual ao A', OA é igual ao A', é o azul. Depois temos o lado OB igual ao OB', e finalmente o terceiro lado AB é igual à linha B'. Portanto, são os três lados iguais, correspondentes, portanto são triângulos geometricamente iguais. Pelo critério LAL, temos estes dois lados, que já verificamos antes, que são iguais. Porquê? Porque o ponto O é o ponto médio dos respectivos segmentos, A' e B', e porque este ângulo aqui, o ângulo BOA e o ângulo B'O'a' são ângulos verticalmente opostos, portanto são iguais. Portanto, critério LAL, lado, ângulo, lado. Portanto, está justificada. Vamos ver geometricamente no GeoGebra. Relativamente à afirmação, o triângulo AOB é igual ao triângulo A'OB', temos duas maneiras de justificar isto. Ou utilizando o critério LLL, portanto, lado da igualdade de triângulos, ou o critério LAL, ou seja, lado, ângulo, lado, da parte relativamente a triângulos. Tendo por base o critério LLL, podemos dizer que a distância OB é igual à distância OB'. Porquê? Porque o ponto O, sendo o centro de reflexão, é o ponto médio deste segmento. Do mesmo modo, a distância OA' é igual a OA. Porquê? Porque o ponto O é o ponto médio deste segmento, por definição de reflexão central. Agora, portanto, este lado é igual a este e este lado é igual a este. Relativamente ao terceiro lado, sabemos que numa reflexão central um segmento de reta é transformado num segmento de reta geometricamente igual. Isto é paralelo e com o mesmo comprimento. Portanto, se este triângulo tem os três lados correspondentes iguais a este, então os dois triângulos são iguais. Utilizando o critério LAL, podemos dizer que este lado é igual àquele. Porquê? Porque o ponto O é o ponto médio deste segmento BB', e este segmento OA é igual ao segmento OA'. Porquê? Porque o ponto O é o ponto médio do segmento AA'. E o ângulo, estes dois ângulos são exatamente iguais. Porquê? Porque são ângulos verticalmente opostos, são ângulos que têm o mesmo vértice, e os lados de um deles estão no prolongamento dos lados do outro. Vamos então resolver o exercício número 3 da ficha número 9 e vai tratar da composição de duas reflexões centrais. O enunciado diz-nos o seguinte: considera a figura 1, portanto este polígono, constrói uma figura 2, a imagem desta figura, da figura 1, pela reflexão central de centro O. E de seguida vamos
calcular a reflexão central desta figura 2 para o centro de reflexão ou linha. Portanto, esta figura 3 vai ser a imagem da figura 1, certo? Ora bem, vamos começar pela primeira reflexão, traçando o segmento à linha em que O é o ponto médio do segmento. Portanto, nós aqui nesta construção não vamos traçar as semi-retas para depois marcar os pontos de imagem. Para simplificar os passos de visualização, suprimimos essa parte. Portanto, traçamos logo o segmento de reta que une o ponto objeto ao ponto de imagem. Depois, o ponto B', que fica na reta BO. Depois traçamos a imagem do segmento AB, portanto é o segmento A', B'. Portanto, fazemos isto intercaladamente à medida que vamos obtendo os pontos de imagem. Depois o ponto C', objeto do ponto C. O segmento B', C', imagem do segmento BC. O ponto D', imagem do ponto D. O segmento C', D', imagem do segmento CD. O ponto o ponto E' e respectivo segmento. E finalmente fechamos o polígono traçando o segmento E' A'. Portanto, esta é a figura que se obtém, portanto, é a imagem deste polígono objeto. Portanto, este é o polígono imagem, este é o polígono objeto. Agora vamos calcular a reflexão central deste polígono relativamente a este, tendo como centro de reflexão o ponto O'. É do mesmo modo, marcamos o ponto A', a imagem do ponto A, o ponto B', a imagem do ponto B, o segmento A', B', há duas linhas, B, duas linhas, imagem do segmento A', B', depois o ponto C', o segmento B, duas linhas, C, duas linhas, imagem do segmento B', C', depois o ponto D', respectivo segmento C, duas linhas, D, duas linhas, imagem de C, D', o ponto E', imagem do ponto E, e finalmente os dois segmentos que faltam para fechar o polígono, que é o segmento D, duas linhas, E, duas linhas, e E, duas linhas, A, duas linhas. Portanto, imagens dos respectivos segmentos D', E' e segmento A', E'. Portanto, o que é que notamos? A imagem do objeto A', B', C', D', E' por reflexão do centro O'. O que é que nós verificamos aqui? O que é que notamos já desde aqui? Verificamos que esta imagem é, no fundo, a segunda imagem, é uma translação do objeto inicial. Se verificarmos aqui, esta está invertida, mas esta é uma translação. Se considerarmos um segmento reta, por exemplo, entre o ponto A e o ponto A e o ponto A duas linhas, se traçarmos este segmento e fizermos a translação dos restantes vértices, verificamos que a partir desse segmento, com uma translação desta figura, obtemos aquela. Vamos ver isto no GeoGebra, dinamicamente. Vamos então ver a reflexão central desta figura, primeiro pela reflexão central de centro O e depois a imagem obtida, de novo, uma reflexão central pelo ponto O'. Portanto, podemos fazer primeiro, podemos começar pelo ponto A, obtemos imediatamente o ponto A', a imagem de A, isto é, de modo que o ponto O seja o ponto médio do segmento A'. Portanto, nesta demonstração dinâmica não vamos traçar as semi-retas, porque vamos, para poupar passos de construção, traçamos imediatamente o respectivo segmento, o respectivo segmento A', de modo que o ponto O seja o ponto médio. Depois, a seguir, temos o ponto B', depois a imagem, podemos obter logo a imagem do segmento AB, que é o A', B', depois o ponto C, respectivo segmento, depois o ponto D, respectivo segmento C', D', depois o ponto E, respectivo segmento D', E', e finalmente o segmento de reta A', E'. Portanto, esta é a figura, a imagem deste objeto, por reflexão central do ponto O. E agora vamos fazer de novo
a reflexão central desta figura, desta imagem obtida, através de uma reflexão central de centro à linha. Fazemos a mesma coisa, começamos pelo ponto A', traçamos o segmento de reta A', de modo a que o ponto O' seja o ponto intermédio, depois o BB' a mesma coisa, o segmento de reta A', B', que é a imagem do segmento de reta A', B', depois o ponto C, o respectivo segmento, B', C', depois o ponto D, D', o respectivo segmento, C', D', depois o ponto E, duas linhas, e finalmente os dois segmentos que fecham a figura. Portanto, esta é portanto, a reflexão central desta imagem, tendo como centro o ponto O'. Vamos ver dinamicamente esta construção. Portanto, ponto D' é linha, obtemos a imagem, a partir de agora vamos considerar esta como objeto e uma segunda imagem, não é? Portanto, obtemos exatamente a segunda reflexão. Queríamos chamar a atenção para a seguinte particularidade. Se notarmos, a figura obtida pela segunda reflexão central é uma figura que se obtém da primeira a partir de uma translação. Não? Se nós virmos, se passarmos este ponto para ali, o ponto A', é uma translação do ponto A, e o ponto B tem o mesmo deslocamento, é paralelo, verificamos que esta figura obtida aqui é uma translação desta. Portanto, é como se agarrar nesta figura e passá-la através de uma linha a direito com determinada distância, em que a distância é igual à linha. Portanto, podemos dizer que, em termos gerais, a composição de duas reflexões centrais é equivalente a uma translação da primeira figura. Portanto, vamos analisar isso em pormenor já num vídeo a seguir. Ora bem, vamos ver o aspecto da questão da composição de duas reflexões centrais, como sendo equivalente a uma translação. Nós verificamos aqui, que depois de fazer a primeira reflexão central de centro O, deste polígono objeto, e depois fazendo uma segunda reflexão central no ponto O' deste objeto, obtemos esta figura, esta imagem. Se verificarmos, esta imagem é uma translação do objeto inicial. Não é? Portanto, podemos dizer que a composição de duas reflexões centrais é equivalente a uma translação. Não é? Mas para isso, para sabermos a translação, nós temos que saber este segmento de reta. Não é? Temos que saber um ponto de origem, um ponto de extremidade e, portanto, o seu comprimento. Para isso, o que é que nós temos que fazer? Temos que escolher um dos pontos, por exemplo, escolhemos o ponto A, para fazer as duas reflexões centrais. Calculamos a imagem do ponto A pela primeira reflexão, calculamos a imagem deste ponto A' pela segunda reflexão e obtemos o ponto A'. Então está definido o segmento. O segmento de translação é o segmento cujas extremidades é o ponto A, o ponto objeto, e o ponto A', isto é, o ponto que resulta após as duas reflexões centrais. Definido este segmento, basta pelos outros traçar paralelas e obtemos os restantes vértices e obtemos a figura final. A direção de translação é equivalente às duas reflexões centrais, como nós já vimos, não é? A imagem objeto ABCDE por reflexão do central do ponto O, que é a primeira reflexão, depois obtemos a segunda, e finalmente a imagem dos pontos do objeto ABCDE, portanto a imagem por reflexão central dos pontos O e O', define uma linha que servirá de base à translação equivalente, foi aquilo que eu acabei de explicar. Portanto, temos que terminar o segmento de translação, para fazer a translação, e tendo este segmento, imediatamente podemos calcular a imagem final do objeto. Isto porquê? Porque é muito mais fácil calcularmos a translação de uma figura, né, tendo um segmento de reta de translação, do que calcular duas reflexões centrais. Portanto, dá muito mais trabalho. Claro que se nós tivermos uma composição de n reflexões centrais, se esse n for ímpar, não é?
até ao número par imediatamente anterior é equivalente a uma translação. E depois no final teremos que fazer uma reflexão central. Não sei se entenderam bem o que eu quis dizer. Se tivermos, por exemplo, 3 reflexões centrais, vamos imaginar 3, em vez de 2, 3, nós só temos um par de reflexões. Imagina que tínhamos aqui uma terceira reflexão. Então, relativamente ao par, nós podemos fazer a translação, mas depois, relativamente ao diferencial para 3, que está a terceira reflexão, não é possível fazer uma equivalência à translação, só se fosse 4. Se fosse 4 é que eram 2 pares. Então, nessa altura, no diferencial de 2 para 3 reflexões centrais, tínhamos que calcular a mesma reflexão central dessa figura. Não é? A translação dos restantes dos pontos objeto por reflexão central do ponto O e O' permite obter a translação do objeto da imagem equivalente. Foi aquilo que nós acabamos de dizer, não é? Agora, vamos analisar como é que varia a posição da figura da imagem consoante os centros de reflexão variem a sua posição. Isto é, a análise da variação relativa da posição da figura em função da variação de posição entre os centros. O que é que nós podemos concluir? Se os centros de reflexão estiverem na horizontal, no caso deste, estamos aqui o ponto O e o ponto O', o segmento de reta para a translação equivalente é também horizontal, é este segmento. E, portanto, a figura fica exatamente na horizontal desta, fica uma translação na horizontal. Se por acaso houver uma deslocação do segundo centro, se o centro de reflexão se afastar na horizontal, relativamente ao primeiro centro, portanto, estava aqui e passou para ali, a imagem do objeto também se afasta na horizontal do mesmo valor. Isto é, ela que estava aqui inicialmente passou também para a direita. Afastou-se para a direita num valor equivalente a esta distância, entre a antiga posição do centro e a nova posição do centro. A segunda, se o centro de reflexão, se o segundo centro de reflexão subir, passar desta posição para aquela, nós verificamos que a figura também sobe, que estava aqui alinhada na horizontal com esta, com o objeto, subiu. Se descer, ela também desce. Isto porque estamos a tratar da segunda reflexão. Se fizermos variar, se mantivermos fixa a segunda posição, o centro de reflexão da segunda reflexão e fizermos variar a posição do primeiro centro de reflexão, a variação vai ser inversa. Isto é, se o centro subir, passou desta posição para aquela, a imagem baixou. Estava na horizontal, baixou. E se o centro afastar, ela aproxima-se. Não é? Portanto, se o centro afastar-se da posição, ela vai se aproximar. Porquê? Porque, no fundo, ela aproximou-se. Aproximando-se do centro da segunda reflexão, obriga também a imagem a aproximar-se desse mesmo centro. Se baixarmos a posição do primeiro centro de reflexão, a figura baixa aqui, mas a imagem final sobe. Portanto, tem um comportamento inverso. Vamos ver então esta análise no GeoGebra dinamicamente, para melhor entendermos este assunto. Vamos então analisar a reflexão central como sendo portanto, a composição de duas reflexões centrais como sendo uma translação da figura objeto, e vamos verificar, vamos supor que queremos uma reflexão central primeiro com centro em O e depois com o centro, vamos passar o centro para aqui, é melhor, vai ficar mais ou menos paralelo. Pronto, ok. Vamos ver a direção da instalação, os centros, vamos pôr centros paralelos. Ok. Portanto, calculando a reflexão central primeiro desta figura relativamente ao ponto O, nós obtemos esta figura. Certo? Esta é a reflexão central desta figura relativamente ao ponto O. Se agora calcularmos a reflexão central desta imagem relativamente ao ponto O', o que é que verificamos? Vamos reduzir isto, verificamos que a figura obtida é uma figura que está na posição do objeto, isso é, sofreu uma translação relativamente à primeira. Que translação é que foi? Uma translação deste tipo, não é? É como todos os pontos passassem
o ponto A passou para ali, para lá duas linhas, o ponto B passou para B duas linhas, o ponto C passei duas linhas e por aí fora. Portanto, o que é que se pode dizer? Posso dizer que a composição de duas reflexões centrais é equivalente a uma translação, não é? É muito mais simples calcular uma translação do que calcular duas reflexões centrais. Mas para isso temos que calcular, como vamos ver, a reflexão central pelo menos de um ponto, não é? A composição das duas reflexões centrais através primeiro de um mesmo ponto. Vamos já ver isso a seguir em pormenor. Vamos supor que mudamos o centro da primeira reflexão aqui para cima. O que é que acontece? E este aqui para baixo. Repara, esta composição destas duas reflexões centrais é equivalente a uma translação deste tipo, né? em que no fundo o ponto A passa aqui para a linha, né? Depois o A' passa para duas linhas, portanto é como seja, a reflexão central desta figura, primeiro para o ponto O e depois para o ponto A', é equivalente a uma translação logo direta desta figura para aquela. Não é? Que nós vimos através deste segmento reta. Se traçarmos as paralelas, sabendo a translação de um ponto, que foi o que calculamos, que é o ponto A, primeiro para a linha e depois há duas linhas, nós sabemos o ponto de chegada, que é o ponto, um dos vértices da figura imagem, da segunda figura imagem. Sabendo este ponto, por paralelas calculamos imediatamente os outros pontos, não é? O ponto D' fica exatamente, então são segmentos paralelos com o mesmo comprimento e automaticamente está definida a segunda figura imagem. Vamos ver como é que variam os centros, né, de reflexão. O que é que sabemos? Sabemos que se o segundo centro de reflexão subir, a figura, mantendo fixo o primeiro, a figura sobe também. Se baixar, ela também baixa. Se ela se afastar do centro, do primeiro centro de reflexão, ela também se afasta. E se aproximar, ela também se aproxima, não é? É evidente. A variação em termos do primeiro centro já é inversa, já é diferente. Se nós subirmos o centro de reflexão, significa que a imagem final baixa. Porquê? Porque temos uma reflexão intermédia ainda. Portanto, ele inverte tudo isto. Se descermos, ela sobe. Né? Se afastarmos, ela aproxima-se. Se afastarmos da posição inicial, se nos aproximarmos do segundo centro, ela também se aproxima. E se também afastarmos, ela também se afasta. Né? Portanto, estão a ver a variação que tem, a variação relativa das posições da figura, tendo em conta a variação da posição relativa dos dois centros de reflexão. Vamos então resolver o exercício número 4 da ficha número 9, cujo assunto é determinar o centro de reflexão dados um ponto objeto e o ponto imagem. O enunciado diz-nos o seguinte: a letra S da direita é a imagem da letra S. Portanto, esta letra S é a imagem desta letra S da esquerda, pela reflexão central de um centro num ponto U que foi apagado. Portanto, não sabemos neste momento qual é o ponto U. Encontra o ponto que foi apagado e assinala com a letra U. Encontra a imagem do segmento RV pela reflexão central do ponto U. Portanto, sabendo que este S que está invertido é a imagem deste S objeto através de uma reflexão central cujo centro é um ponto U, e conhecendo o ponto R no S à esquerda, isto no S objeto, podemos marcar o ponto S na imagem, né? Sabemos a posição dele aqui, portanto este ponto R que está nesta posição bem definida no objeto, ficará tem a sua posição perfeitamente definida na imagem, né? Porque nós temos a imagem, porque se não tivéssemos a imagem não havia possibilidade de determinar o ponto R', né? Sabendo esta posição R', sabemos que o segmento de reta que une R' tem como ponto médio o centro da reflexão, né? Neste caso o ponto U.
Conhecendo o segmento de reta que une o ponto objeto e o respectivo ponto de imagem, sabendo o centro de reflexão é o ponto médio de qualquer um desses segmentos, podemos marcar o centro de reflexão pretendido. Dado o ponto V e conhecendo o centro de reflexão central, podemos determinar o ponto V' desse objeto. Não é? Basta traçar a semirreta VU e marcar sobre esta semirreta um ponto V' de tal modo que o ponto U seja o ponto médio do segmento VV'. Conhecendo o segmento de reta objeto, que neste caso que é a segunda linha, o segmento RV, sabemos que o segmento imagem será o respectivo segmento R''B'. Portanto, temos aqui o segmento objeto e aqui o segmento imagem. Vamos então ver este exercício no GeoGebra, dinamicamente. Vamos então ver esta questão no GeoGebra, dinamicamente, e dado o S maiúsculo inicial, portanto o S maiúsculo objeto e o S maiúsculo imagem, nós no fundo, resultante de uma reflexão central cujo centro nós não temos neste momento, é possível determinarmos esse centro. E é possível porquê? Porque sabendo a posição do ponto R na letra objeto, no S objeto, nós conseguimos saber a posição dele no S imagem. Não é? Sabendo esse R', portanto o R' no S imagem, nós sabemos que o centro de reflexão vai ser o ponto médio definido por este segmento de reta. O segmento de reta é R', tem como ponto médio o centro de reflexão, não só deste segmento de reta, mas de todos os segmentos de reta que intervêm na reflexão central. E sendo assim, portanto, tendo o segmento de reta R', nós sabemos que o ponto médio deste segmento, que é o ponto, neste caso o ponto U, é o centro de reflexão. Sabendo o centro de reflexão, nós podemos calcular a imagem, por exemplo, do ponto V. Né? Traçamos a semirreta VU e vamos marcar nesta semirreta o ponto V', cuja distância ao ponto U é igual à distância entre V e U. Isto é, o ponto U continua a ser o ponto médio deste novo segmento de reta. Né? Determinando o ponto V', nós conseguimos determinar, podemos calcular o transformado pela mesma reflexão deste segmento de reta. Portanto, a imagem do ponto V é o ponto V', a imagem do ponto R é o ponto R', portanto, a imagem do segmento de reta VR vai ser o segmento de reta V' R' que tem o mesmo comprimento. Portanto, foi o solicitado. Vamos então resolver finalmente o exercício número 5 da ficha número 9 e vamos tratar da reflexão central de um triângulo por um ponto exterior. O enunciado diz assim: considera o triângulo ABC e um ponto distinto D. Constrói as imagens dos pontos ABC por reflexão central do centro D e designando-as respectivamente por P, Q e R. Isto é, a imagem de A é o P, a imagem de B é o Q e a imagem de C é o R. E também na segunda pergunta, utilizando o critério de igualdade de ângulos, completar a afirmação que está aqui. Portanto, vamos ver primeiro a reflexão central com centro no ponto D. Portanto, segmento, calculamos a imagem da imagem do ponto A, que é o ponto P, a imagem do ponto B, que é o ponto Q, e a imagem do ponto C, que é o ponto R. Tendo os três pontos, definimos o triângulo. Vamos então ver a segunda questão, utilizando o critério de igualdade, completar esta afirmação. Ora bem, sabendo que numa reflexão central, de centro D, os segmentos AB e o segmento BC e o segmento AC são transformados em segmentos com o mesmo comprimento, isto é, AB é igual a QP, portanto AB é igual a QP, BC é igual a RQ e AC é igual a RP, não é? Então, pelo critério de igualdade, de triângulos, o critério LLL, portanto pelos três lados, podemos dizer que este triângulo é igual a este. Portanto, podemos dizer que o ângulo CAB, que é este ângulo alfa, é igual ao ângulo RPQ, este ângulo beta.
ambos definidos no sentido anti-horário. Do mesmo modo, o ângulo BCA, que é o ângulo gama, é igual ao ângulo delta, isto é, o ângulo RQP. Portanto, o ângulo em C é igual ao ângulo em R. Isto porquê? Porque se opõem a lados correspondentes e iguais, não é? Vamos ver esta questão no GeoGebra mais em pormenor para melhor visualizarmos a questão. Vamos então ver este exercício no GeoGebra, dinamicamente. Vamos calcular aqui primeiro a reflexão central deste triângulo, tendo como centro de reflexão o ponto D. Calculamos a imagem do ponto A e o ponto P, não é? O ponto O é o ponto médio deste segmento, definido pelos pontos A e P. Depois o ponto de imagem do ponto B, ponto Q, e o ponto de imagem do ponto C, o ponto R. Tendo os três pontos definidos, temos o triângulo imagem deste triângulo objeto. Relativamente aos ângulos, nós podemos verificar que o ângulo CAB, que é este ângulo alfa, é igual ao ângulo beta RPQ. E porquê que estes ângulos são iguais? Nós sabemos, por definição de reflexão central, o triângulo ABC é igual ao triângulo RPQ. O lado correspondente ao lado BC, que é o lado que está oposto ao ângulo alfa, é o lado RP. Ora, nós sabemos que em triângulos iguais, que são quase destes dois, a lados iguais opõem-se ângulos iguais. Portanto, a lados iguais, qual é o lado? BC é igual a RP, opõe-se o quê? O ângulo beta e aqui o ângulo alfa, que têm que ser iguais. Portanto, isto é uma regra de igualdade dos triângulos. Do mesmo modo, relativamente aos ângulos gama e delta, são ângulos iguais. Porquê? Porque são opostos a lados diretamente correspondentes, a lados iguais, portanto, a lados correspondentes de triângulos iguais. Neste caso, o lado AB é igual ao lado PQ. Não é? Portanto, a este lado opõe-se um ângulo que tem que ser igual ao ângulo que se opõe a este lado. Se este lado é igual a este, então os ângulos opostos são iguais. Reparemos no seguinte pormenor: se nós fizermos variar um dos vértices, tudo se mantém constante. O ângulo mantém-se, os ângulos são exatamente iguais. Não é? Se fizermos variar aqui, por exemplo, este, mantém-se iguais. Temos aqui 30,03, 30,03, 68,04, 68,04. Isto porquê? Porque este triângulo é exatamente igual a este. Não é? E, portanto, a regra mantém-se. Não é? Qualquer que seja a posição, qualquer que seja o tipo de triângulo, eles são iguais e, portanto, os ângulos são exatamente iguais. São sempre iguais.